Hoje o papo é muito importante e interessante para você que quer empreender melhor, liderar melhor e ser um profissional melhor. Roda a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal se ainda não o fez, acione o sininho, compartilha geral. Vamos fazer com que o barulhinho gostoso do Ponto de Fala chegue a cada vez mais pessoas aí por esse mundão. Hoje o nosso papo aqui é muito importante, muito interessante, estou muito empolgado porque vamos falar de liderança, empreendedorismo e, sobretudo, também sobre o futuro dos negócios, né? Em um país em que ser empreendedor é sempre um desafio, mas sempre é também a vontade de muitas pessoas. E para isso, eu tenho aqui ele que é especialista, palestrante, mentor e que vai contar todos os segredos aí desse mundo empreendedor para a gente. Davidson Pedrosa, muito prazer e muito bem-vindo aqui. Obrigado. Muito obrigado. Feliz por estar aqui. Legal. Animadíssimo. E me diga uma coisa, Davidson, desde pequeno a gente ouve que o brasileiro é um empreendedor nato. É por aí mesmo? O que tem no sangue do brasileiro que ele quer empreender o tempo todo? Na realidade, é porque a gente esquece de olhar o dicionário. Tá. Empreender já é uma jornada para todos nós, né? E a gente, inclusive, tem a ideia, né, de que empreender é construir um negócio novo. Tá. A gente pode até empreender o trabalho que a gente já está, a gente pode empreender estudando, enfim. Empreender basicamente é se manter ativo numa jornada que provavelmente vai ser difícil. Tá. Eu diria até que nós brasileiros temos uma facilidade maior, talvez por mais resiliência nesse tema, né? Então, até porque para falar de empreendedorismo a gente vai ter que falar de foco, fé, resiliência, bastante resiliência. Né? Então, sim, nós brasileiros temos uma habilidade grande para isso. E quais são os desafios que fazem, eu não sei o número exato, mas a gente tem sempre dados que trazem que a maioria das empresas não chegam ao segundo ano de vida, né? O que acaba acontecendo nesse meio caminho? É um problema do Brasil, porque é difícil naturalmente empreender aqui? Ou é um problema mesmo de repente, não ter essas características ou buscar essas qualidades que você citou? Não, na realidade, empreender, eu diria que é difícil em qualquer lugar. Tá. Né? A gente tem mania de somatizar isso, imaginar que todas as dificuldades têm a ver com o lugar. Né? Tem a ver com a gente mesmo. Tá. Né? O tempo todo a gente tem que se ver a toda a gente mesmo, né? Se ver vivendo. E quando a gente decide dar um passo, né? Por exemplo, empreender, construir alguma coisa, a melhor coisa seria planejar. Né? Talvez um primeiro defeito nosso é não gostar de plano de negócios. Tá. É não gostar de planejamento. Isso é chato, vamos fazer que eu já sei. Talvez eu sei porque era meu trabalho anterior, talvez eu sei porque meu vizinho fazia, talvez eu sei porque eu assisti né, um canal do YouTube e ensinaram como fazer. Né? Não é à toa que a questão mais buscada no Google é como fazer. Então a gente imagina lá, deixa eu lançar como empreender. Aí eu pego a receita e acho que ali já está bom. Entendi. E não é assim que funciona. Né? A decisão de empreender envolve planejamento. Isso não vai dar certo se a gente não planejar. Então, respondendo a sua pergunta, grande parte das ideias fracassam por falta de planejamento. Né? É simplesmente uma ideia, um sonho. É bom. Né? O que não seria das ideias se não fosse os sonhos. Mas sonhos sem planejamento é só sonho. Não dá certo. Agora, nosso desejo aqui sempre, Davidson, é inspirar as pessoas e que, estava até falando aqui, conversando um pouco antes, que as pessoas saiam diferentes, né, de uma conversa que a gente tem aqui. Como que a gente faz, então, né, para começar a despertar essas qualidades na gente? Eu acho que é um exercício que todo mundo pode fazer, né? Então, como que a gente começa a organizar a nossa vida por nós mesmos, acho que olhando para dentro, para começar a ter esse foco, essa tranquilidade, essa liderança que você tanto citou? Eu acho que fazendo perguntas. Eu acho que a gente não pode ter medo de ir para frente do espelho e perguntar para quê. Né? A brincadeira dos porquês. Né? Por que você quer empreender? Por que você quer provocar essa mudança em você? Você quer fazer isso para que os outros possam ver ou por você mesmo? Essa mudança que você se propõe a fazer, ela vai trazer
uma transformação verdadeira? Você está realmente resolvendo a dor de alguém, de um negócio, de uma proposta de novo modelo? Você está realmente trazendo um processo de transformação? Ou você só quer fazer isso porque, está na moda? Está todo mundo falando de empreender. Né? A internet não se fala de outra coisa, né? Grandes dicas de empreendedorismo. Poxa, acho que eu vou fazer também. E muitas vezes você sai de um ambiente tranquilo e inventa fazer algo que talvez você não tivesse preparado. Ou na realidade, não tem essas respostas prontas. Então, se você não buscar essas respostas para você, e ser muito sincero, né, com você mesmo, isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Eu tenho visto muito algo que até é perigoso, né? Tantos podcasts, outros que a gente tem aí rodando o tempo todo e fica espalhando esses cortes aí meio que sensacionalistas por aí, até dizendo que o certo é você empreender, ser dono do seu negócio. Mas não, né? A sua vida pode ter um outro caminho, não necessariamente do empreendedorismo. Então, eu lembro, você falando aí, eu lembrei de uma das empresas que eu administrava e eu tinha uma menina muito, muito fantástica lá. Ela era bem desenrolada para trabalhar. E eu ofereci a ela uma vaga de coordenação. Tá. Ela não quis. Cara, mas você vai ganhar praticamente o dobro do que você ganha. Você vai ter o título coordenador. Você vai liderar uma equipe. Não quero. Deixa eu quietinho do jeito que eu tô. Tá ótimo. Tá bom demais. Não é à toa que depois daquilo, ela ficou algum tempo comigo, executava uma função tradicional, né, operacional. Saiu dali, fez um concurso público e está feliz dentro de uma atividade padrão. Ela está empreendendo. Né? E ela está super tranquila, está bem resolvida com ela mesma. Agora, imagina se todos nós resolvêssemos empreender, construir uma nova coisa. A gente ia ter um problema sério de funcionamento dessa estrutura de planeta, né? Porque a gente precisa de algumas atividades para compor essa máquina. Né? A gente precisa do profissional que organiza a limpeza, do cara que nos ajuda a fazer a cocção de um alimento qualquer. Agora, poxa, vamos todo mundo criar uma startup. E aí? E o resto? Então, dá para a gente ser campeão naquilo que a gente já está fazendo. Não é pecado você decidir seguir pelos estudos, fazer um concurso público, trabalhar num escritório, servindo a alguém, empreendendo, né? Se propondo a criar coisas novas para o seu empregador. Por quê? Porque na jornada empreendedora, volto a falar, vai lá e lê no dicionário. Já é jornada difícil. Né? A definição da palavra é isso. Então, você pode arriscar, talvez, fazer algo novo dentro daquilo que você já fazia. Talvez pivotando um pouquinho no modo como se faz. A pandemia nos ensinou a fazer um pouquinho disso, né? Pivotar na forma. Sim. Poxa, dá para fazer o híbrido? Dá para eu ir ao escritório e ir fazer também de casa? Obviamente com um pouco de organização, com dedicação, porque o empreendedor ele tem muito isso, né? Ele é dono dele mesmo. Sim. É ele que tem que tomar conta dele. Então, não dá para imaginar que, poxa, agora eu sou patrão. Aí eu posso acordar a hora que eu quero, eu posso abandonar a atividade a hora que eu quero e, para falar a verdade, é pior que isso. Né? Porque você vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Se você realmente quer empreender e fazer sucesso naquilo que você faz. Mesmo no escritório. Sim. Né? Um dia eu já estive no escritório trabalhando para alguém. E lá, por decisão minha, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E estava tudo bem. Talvez até por isso que me fez enxergar um pouco mais longe e provocar mudanças naquilo que eu já fazia, mesmo dentro de um departamento, seguindo regras de alguém. É empreender, não deixa de ser empreender. Para quem quiser começar esse movimento, eu acho muito inspirador você compartilhar com a gente, Davidson, porque todo mundo tem essa sensação mesmo, de que você só está com sucesso se você está no topo de uma empresa ou se você tem o seu próprio negócio. Como que eu me sinto bem-sucedido ou posso ser bem-sucedido onde quer que eu esteja no meu trabalho? Então, aí nós vamos ter que filosofar um pouquinho, nós vamos ter que falar de receita de Delícia. felicidade. E é um negócio que não tem muito... não tem receita. Tá. Até porque, por exemplo, agora, o meu conceito de felicidade talvez esteja mais próximo de qualidade de vida. Estar próximo de filho, de esposa, ter tempo para cuidar das minhas 2 cachorrinhas Cheetos que eu tenho em casa. Talvez isso seja um grande modelo de sucesso. Não tem problema nenhum, não tem pecado nisso. Obviamente eu tenho muitos amigos, inclusive aqui em São Paulo, quando eu venho, né, e muitos deles vendem a ideia de sucesso
pelos grandes encontros, pelas grandes confrarias, né? Pelo bate-papo, né? de construção, de inovação, aqueles modelos, inclusive, muito piega, né? Todo mundo fala que é, né? De disrupção, de inovação. Poxa, mas você fica olhando, o cara está cansado. Pois é. O cara não está tendo tempo para nada. E aí ele fica vendendo a ideia de grande sucesso. Então a gente tem que pesar um pouco, né, esse conceito de sucesso. Se a gente começar a ficar correndo muito atrás dele, a gente esquece algumas coisas e a gente fica para trás. Né? E então, obviamente, nessa soma de sucesso, óbvio, tem vontade. Dá vontade de aproveitar esse sucesso, né? Até porque sucesso talvez tenha a ver com dinheiro, fama e poder. Né? Eu posso ter muito sucesso, talvez pela minha fama, como eu tenho amigos que ganharam muito dinheiro em determinada atividade, estão fora do jogo, mas ainda carregam a fama, a imagem. Pode trazer um pouco de frustração, porque não gera mais tanta receita, mas carrega a fama. Né? E essa fama talvez lhe dê um pouco de poder. Né, de poder chegar num restaurante e ser reconhecido, de poder abrir algumas portas pela facilidade que tem da tua imagem. Né? Obviamente, a soma de tudo é que vai definir esse sucesso dele. Mas pode também. Ele pode ficar muito frustrado em função dessa fama, desse poder, não gerar mais dinheiro. Tá. Né? Então, a gente tem que buscar equilíbrio disso. Eu também conheço muita gente que não tem dinheiro, que não tem fama, e não tem poder e é feliz pra caramba. Feliz da vida. Né? Toda hora que eu penso nisso, eu lembro do meu caseiro. Eu tenho uma propriedade no litoral sul de Alagoas e o meu caseiro, o Irã, ele está comigo há 14 anos. Né? Ele vive as dificuldades comuns da região Nordeste, né? Inclusive de educação básica, mas ele é feliz pra caramba. Inclusive ele fica me perguntando, quando ele me liga, tá onde, patrão? Ah, tô em São Paulo, mas pra quê? Você está fazendo isso aqui, mas para quê? Né? E aí eu fico realmente pensando para quê. Dia desse eu fiquei pensando, dei vontade de comprar uma máquina de Nespresso para ele. Sim. Levar lá para o interior de Alagoas. Aí ao mesmo tempo eu penso, mas para quê? Porque se eu chegar lá e levar isso, ele vai perguntar para quê? Né? Porque ele pode fazer 1 litro de café, né? Com um custo menor e não necessariamente ter que enfiar uma cápsula. Então, eu não ia provocar mudança mais nenhuma saboroso nele. Do Isso café. não ia gerar sucesso nenhum para ele. E sucesso talvez tenha a ver com o comum. Né? E é claro, quando a gente busca sucesso, a gente busca empreender, a gente busca ampliar as nossas fronteiras, traz um perigo maior. A gente começa a conhecer o novo. Por exemplo, alguns anos eu assisti o filme, não sei se você já viu, O Quarto do Jack. É um filme bem trágico, né, que fala de um sequestro, onde a sequestrada teve o teu filho no cativeiro e esse menino só conhecia aquele espaço. O mundo dele era aquele quarto. Tá. Né? Depois a história lá conta, né, todas as tragédias desse convívio num ambiente pequeno e depois, quando eles conseguem fugir, para viver o mundo maior. Ele não dava conta, porque o mundo dele era só aquele quarto e bastava para ele. Ali ele conseguia imaginar, brincar, criar novas ideias. Só que quando ele descobriu que o mundo era maior que aquilo, isso talvez causasse um trauma, né? Na história do filme, causou um trauma assim. Agora imagina pra gente. Quando a gente começa a experimentar, por exemplo, eu posso começar a querer fazer com que o meu caseiro viva a minha vida, né? Fazer com que ele passeie 5, 6 vezes por semana de avião. Para quê? Né? Para que ele possa experimentar aquilo que eu acho legal. Né? Por exemplo, morar numa casa de condomínio, ir para uma sauna. Poxa, eu já fiz isso, inclusive. Eu arrisquei trazer ele, pus ele no avião, levei para minha casa, né? Deixei ele lá 2 dias porque eu tinha que viajar. Poxa, ele não sabia usar o fogão porque era elétrico. Ele não sabia ligar o chuveiro porque tinha um modo de funcionamento diferente do que ele estava acostumado, porque ele nem precisava disso. Levei ele numa sauna, quase matei o cara. Imagina. Tentei pedir perdão, levei ele numa cachoeira, quase matei ele de novo. Ele veio embora triste. Eu fiquei pensando, cara, mas aquilo ali é ótimo. Mas para ele não era. Não é a vida dele, né? Então, aí, né, tentando traduzir isso para nós, não dá para a gente ficar tentando viver a vida do outro. A gente tem que parar um pouquinho e pensar no que a gente realmente quer para nós. Né? O modo pandemia fez um pouco disso, né? Fez a gente se ver vivendo um pouco.
Olhar um pouco para dentro, né? Muita gente se questionando, né? A sua atividade diária, o seu funcionamento, né? E não é à toa que muita gente largou tudo. Né? E talvez seja mais feliz nesse modo. Porque aí a gente percebe que esse modo, volto lá, não tem muito a ver com dinheiro, nem fama e nem poder. Tem a ver com viver. E eu tô nessa estatística, estava até conversando com a gente aqui antes, né? A pandemia, eu tive um burnout no ano passado, trabalhava já há 20 anos no mundo corporativo e larguei tudo, e o ponto de fala aqui é fruto disso, né? Tem sido a minha nova fase, a minha terapia diária. Mas você acha que as pessoas, você que está rodando o Brasil, conhece muito empresário, muitas empresas, as pessoas estão acordando para isso? Como que você está vendo isso? Então, acho que antes disso, você poderia perguntar, poxa, mas você acabou de falar do teu caseiro, por que você não vai viver a vida com ele? Né? E estou eu aqui empreendendo. Né? E se eu fosse narrar, por exemplo, as atividades que eu faço, viajo pra caramba, ainda assim, com o tempo que eu deveria ter, depois de ter feito um processo de M&A com os meus negócios, né, a venda de todos eles, poderia ter me aquietado, poderia ter tirado um tempo sabático e ainda assim não fiz. E ainda assim investi em muitas startups, construí vários negócios, inclusive diferentes, né, pivotando bastante. Talvez eu estivesse fazendo diferente do que eu falei. Entendi. Mas eu sou feliz assim. Isso. Para mim está super bem resolvido. Né? Até porque eu acredito que eu tenho uma missão, né, de transformar a vida das pessoas. Então, eu não faço tudo isso por dinheiro. Eu faço isso porque eu acredito, sim, que eu tenho uma missão. Um propósito, né? Talvez né? por habilidades especiais de imaginar coisas novas, de construir coisas novas. Né? Eu empreendo desde os 14 anos. Desde os 14 eu estou fazendo alguma coisa. E desde sempre eu construí ideias, talvez um pouco fora do tempo. E a gente poderia até exemplificar isso daqui a pouco. Claro, vamos sim. Mas isso não tem a ver com dinheiro. Nem tem a ver com fama nem poder. Me dou super bem nos bastidores. Sei da importância dessas atividades, né, da exposição, até para que a gente possa servir de exemplo. Talvez seja uma missão também. Né, dar bons exemplos, dar bons relatos, né, de situações boas. Obviamente a gente perde muito tempo falando do bom e não tem tempo para falar do ruim, mas tem muita coisa ruim também. Sim. Na jornada. E a jornada empreendedora, imaginando que tem coisa boa, tem coisa ruim. E quando você tira tempo para olhar para você mesmo, e aí talvez fique mais fácil você decidir esse conceito de sucesso, esse conceito de qualidade de vida. Né? E, de fato, muita gente aproveitou esse tempo, né? Essa quietação, né? De chamar esse negócio de novo normal, mas, para falar a verdade, ontem eu estava até num jantar e rolou um assunto parecido com esse, e a pessoa que estava do meu lado falou, poxa, mas será que a gente não está vivendo uma grande revolução por isso? Eu falei, não, besteira. A RPM já cantava, né? São revoluções por minuto o tempo todo. Meu pai viveu grandes revoluções, meus pais, meus filhos, nós estamos vivendo o tempo todo. Sim. Obviamente a pandemia dá a ideia de que alguma coisa desacelerou. E dá para falar disso também. Né? Imagina, né, essa desaceleração, por exemplo, nos modelos econômicos, a quantidade de gente que está perdendo o emprego. Grandes startups, grandes modelos, né, fazendo demissão em massa, Netflix, enfim, vários modelos fazendo demissão. Peraí, mas está demitindo porque não está dando certo? Talvez ele esteja demitindo aqueles que estavam num processo de produção para o futuro, criando coisas novas, novas grandes revoluções. Sim. Mas não acredito que as pessoas que estavam mantendo aquilo que a gente já consome foram realmente dispensadas. Então dá para imaginar que tem problema também. Né? Nos aquieta, não nos permite fazer grandes saltos. Dá para exemplificar. Não tivemos um novo Uber, não tivemos um novo Netflix. Né? Exemplos de grandes ideias que fizeram transformação desse mundo que a gente vive. Então, todo mundo se aquieta. Esse modo startup, ele puxa o pé do acelerador, mas está tudo bem também, não tem problema nenhum. Tá. Né? Isso tem a ver com o nosso tempo. Né? Então, o tempo de mundo e o nosso próprio tempo. O próprio tempo que você vive hoje. Sim. Né? Tendo a oportunidade de trabalhar naquilo que você gosta. Né? Então, não quer dizer que você abandonou
as tuas habilidades originais, mas fazendo de um jeito mais saudável, mais gostoso, né? Que faz bem e com propósito. Agora eu fiquei curioso, antes da gente passar para o próximo tema, a gente ainda falar de empreendedorismo. Você falou que com 14 anos começou, né? Conta um pouco da sua história de vida e como que foi esse início. Aí é bom te perguntar primeiro, você tem tempo? Temos aqui, não tem hora para acabar. As pessoas até, não sei porquê, muitas delas não acreditam. Tá. Aí, talvez por isso, um tempo atrás eu construí um vídeo que chama-se Sonhos, o que você quer ser quando crescer. Curiosamente, esse vídeo ele é mais visto que filtro solar. Olha. Ele passou de 90 milhões de acessos, isso há 6 anos atrás. Provavelmente ele continua, é porque eu parei de contar. Entendi. Né? E lá, em 4 minutos, eu conto essa história inteira. Obviamente, a história comum, né, da nossa geração. 6 filhos, né, de pessoas extremamente humildes. Meu pai, por exemplo, veio do Nordeste, né, naqueles casos comuns, né, se retirando da seca e buscando uma nova oportunidade. Minha mãe, dona de casa, não tinham muita TV, né, os 6 filhos surgiram. Sei. Em área urbana, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Só que aí vem os problemas, né? Como sobreviver. Então, tudo isso, pode imaginar que era coisa ruim, mas para a gente era importante. Então, o meu exemplo, nem vou contar a história deles. Os 14. Nos 14 eu já trabalhava vendendo picolé na rua. Poxa, mas porque era legal? Aqui não, em São Paulo? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não é porque eu precisava, porque era a oportunidade que a gente tinha de somar a renda para poder ajudar, né, nas necessidades básicas da casa. Tá. Então, vendia picolé. Minha mãe plantava verduras e a gente vendia essas verduras na rua com aquelas sacolas biriba. Sim. Né? Depois vendi jornais nas ruas, que ainda era um hábito comum das pessoas, né, consumir esse tipo de leitura. Trabalhei em banca de jornais durante muitos anos. Lá eu tive a oportunidade, por exemplo, de vender não sei se existe ainda, mas a telecena do Silvio Santos vendia-se com ágio. Né? Então eu vendi um pouquinho mais caro. Depois surgiu a raspadinha. Raspadinha, sim. Ganhava isso com ágio. Eu adorava banca de jornal. Ficava falando para minha mãe que queria ter uma banca de jornal. Inclusive foi o início da minha jornada de transformação, porque lá eu consumia muita leitura. Sim. Todo tipo de leitura. Tá? Inclusive leituras proibidas para minha idade. Mas me fizeram ter uma visão melhor de mundo. Sim. Então lá eu fazia papagaios, pipas, né? Para vender aos domingos. Que legal. E aquilo ia somando a renda. A renda para comprar um doce na porta de escola, poder comprar um uniforme, porque até então a gente dividia o uniforme entre nós. Né? Eu tinha que esperar um irmão chegar para poder pôr o uniforme e ir para a escola, ajudar na própria alimentação da família. Então, isso é empreender. Só que era uma necessidade mais urgente, né? de sobrevivência. Mas você concorda que me deu a oportunidade de experimentar muita coisa? Muito. E me deu, inclusive, a chance de viver isso antes de muita gente. Né? Meus filhos, hoje eu tenho uma filha de 22, um filho de 15, me preocupa, porque eles obviamente não precisam passar por essa experiência, mas talvez elas fossem importantes para poder transformá-los em cidadãos melhores. Até entender que todas as funções são importantes, que não tem função boa e função ruim. Por exemplo, uma das funções que eu exerci grande parte da minha vida, eu não sei se é assim que se fala essa função aqui em São Paulo, eu fui servente de pedreiro. Sim. O ajudante do pedreiro. Isso. Poxa, carreguei muita lata de massa. Né? Poxa, branquinho, olho claro. É isso, para que tem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é ruim, né? Porque talvez naquela idade já tivesse um pouco de vaidade, né? Mas e passava uma parte do meu tempo sujo. Mas era importante. E ali, obviamente, me deu a oportunidade de seguir a carreira militar, primeiro obrigatório, e depois passar mais 3 anos na aeronáutica. Tá. Depois dali, né, eu vi que só dançar valsa não funcionava. Me atrevi a ir para uma fábrica de automóveis, na linha de produção. Olha. Né? Então, soldar paralamas de Fiat Uno. Então, se tiver um Fiat Uno aí com paralama solto, provavelmente era eu no 3º turno cochilando. Mas estava tudo bem. É claro, ali era o máximo que eu conseguia enxergar com a minha ideia de empreendedorismo. Eu estava empreendendo
né, com a minha própria vida. Mas só interrompendo, pensa bem, Davidson, já passou nesse tempo aí pelo comércio, pela parte de construção, né, com o pedreiro, e agora no setor automobilístico. Vamos ver o que tem pela frente ainda. E a parte interessante disso tudo é que eu era muito tímido. Então imagina, eu tinha que vender picolé, mas era tímido. Eu tinha que vender verdura, mas era tímido. Né? Tímido, franzino, né? Fraco. Poxa, quantas vezes eu perdi a caixa inteira do picolé porque alguém tomava. Né? Ou porque as verduras já estragavam na sacola porque eu tinha vergonha de abrir a sacola e oferecer para alguém. Mas a necessidade fazia a gente sair. Aí eu comecei depois, acredito até depois da aeronáutica, porque eu entrava dentro de uma farda, e aí eu comecei a perceber que dá para a gente se vestir de personas. Dá para a gente construir outros eus. Né? Então o Davidson que está aqui, né? Ele está com muita verdade, mas existem outros Davidsons aqui, né? Provocando essa verdade que a gente carrega. Então a gente se consome desses personas. Então lá na Fiat foi uma fase difícil, de 3 turnos, ainda tentando manter o estudo, né? Naquela época eu ainda fazia engenharia mecânica e rodava em 3 turnos uma indústria automotiva. Não era simples. Isso Uno era anos 90? 96, né? E ali eu tive a oportunidade de fazer um teste da linha de produção para o escritório. O processo banca de jornais me ajudou muito, porque eu tinha muito conhecimento. Mas não entendia de inovação, de tecnologia. Um dos testes era a aplicação de Word e Excel. Puxa, eu não sabia nem o que era isso. Uma semana antes eu fui no centro da cidade fazer um curso, né, de como catar as letrinhas, um CD-DOS, aquela treta toda. Mas pelo menos me ajudou a abrir o arquivo disquete que eu precisava no dia. Disquete, olha só. Tudo deu certo. Fui para esse escritório, me dediquei, aí envolve um pouco daquilo que eu já falei, que eu chegava mais cedo para estudar, terminava o expediente, eu continuava estudando. E aí eu tive um processo de ascensão muito rápido lá dentro dessa indústria. Fui para o setor de gerenciamento de resíduos, e aí eu descobri que lixo é um negócio muito milionário, né? E que era, na grande parte das vezes, descartado. Imagina isso dentro de um... Na época se falava pouco ainda disso. Não, né? não se falava. Não se falava, né? Tanto que lá a gente criou alguns apelidos para isso, né? Porque era, de fato, um lixão milionário. Né? Montanhas e montanhas de isopor, de várias coisas que não tinham valor naquele tempo. Por exemplo, cartuchos de impressora. Eram toneladas de cartuchos de impressora. E eu ainda era um menino, né, com 20 e poucos anos, que, honestamente falando, o salário era quase todo para gandaia. Então não dava tempo nem de comprar um carro, de provocar uma transformação maior. Mas olha só que interessante, isso já em 96, por força da minha experiência de Fiat, de indústria automotiva, eu estava num dentista, lá com a boca aberta, o cara sugando o líquido aqui. E o pobre tem muito essa característica, né? Tem que estar lá para fazer um canal, para poder já preparar o próximo, a próxima arrancada. E aí o cara com aquele aparelhinho sugando, eu falei pensando, poxa, mas se isso suga dente, né, líquido de dente, de pequenas fissuras, dá para sugar o líquido que está dentro de um cartucho de impressora, que está lá jogado fora. Aí foi talvez o meu grande salto de empreendedorismo, sem saber se dava certo. Então, eu falei lá de plano de negócio, mas naquela época eu nem sabia o que era isso. Eu pedi demissão, me associei a alguns amigos que eu, com meu poder de persuasão mínimo, os convenci dessa ideia. Comprei alguns equipamentos hospitalares básicos, aqueles que eu vi lá do dentista. Sensacional. E comecei a sugar sobras de tinta de cartucho de impressora. Caraca. E catando cartucho de impressora pelos lixões da cidade. E criei essa praga que existe até hoje, que é a remanufatura de cartuchos de impressora. Então, você me fez essa pergunta no início, né? Como é que você chega a essa grande ideia? Você tem que estar pronto para ela. Né? Não dá para saber de onde vai vir. Pode ser que eu crie uma nova ideia aqui, nesse estúdio com você. Lá. Foi simplesmente estando no dentista. E, obviamente, surgiu uma marca, né, que foi pioneira nesse tema. Isso nos anos de
96, Nossa, 97. que precisava demais isso, eu lembro. Essa marca já foi vendida, obviamente, né, que trouxe muita dor de cabeça para a HP na época. Eu lembro né, disso. Porque teve que construir novos modelos, né, de Chegou a ter quiosques em shopping que faziam isso, né? E aí surgiu um outro problema que era a falsificação. Ah, é verdade. Foi quando eu me afastei, não era muito a minha filosofia, né, fiz a venda dos negócios e fui me enveredar para um outro tema próximo daquilo que eu já fazia. Então, imagina que eu cuidava de gestão ambiental, né, falava de gerenciamento de resíduos, vi que tinha chegado uma norma no Brasil, a norma NBR ISO 14001, que falava de gestão ambiental. Eu falava, acho que eu vou transformar o mundo. E aí larguei essa história de cartucho de impressora para lá e fui escrever um livro de gestão ambiental e uma revistinha em quadrinho ensinando as pessoas a fazerem coleta seletiva. Olha. Dá para imaginar o resultado disso, né? Me perguntavam se eu estava doido ou se eu estava fumando alguma coisa diferente. Porque naquela época as pessoas não estavam afim disso. Não ligavam para isso, né? Aí entra a história da resiliência. Eu falei, não, eu vou seguir nisso. E só dava errado. Só dava errado. Né? E dava muito errado. Dava tão errado que muitas vezes eu me vi indo, por exemplo, para São Paulo, né? Saindo de Belo Horizonte para São Paulo, de carro, num Fiat Uno, né? Não aquele que eu soldei o paralama, esse paralama dava bom. Outra geração. Pô, rodei 100 mil quilômetros por ano. Né? Quando dava o carro, tudo bem, porque ainda tinha que pôr a gasolina, um negócio novo. Muitas vezes não tinha nem a grana para gasolina, mas ainda assim eu tinha que estar de terno e gravata em alguma grande indústria em São Paulo. Né? Quantas vezes esse carro acabou gasolina na 381 eu tinha que deixar o relógio para poder completar essa gasolina. Tudo bem que hoje em dia está mais difícil, né? Porque relógio tem tanto falso hoje que eu acho que o frentista não aceitaria. Outras vezes, não tantas, mas existem histórias trágicas disso. Já teve situação de eu estar de terno e gravata no aeroporto, na rodoviária de Campinas, pedindo dinheiro para as pessoas comuns para inteirar a passagem para ir para Belo Horizonte. Mas eu estava lá vendendo um tema que talvez a indústria não estivesse preparada para comprar, talvez eu não soubesse ainda se aquilo daria certo, se valeria a pena insistir tanto nisso. Bom, mas eu sou teimoso pra caramba. Aí envolve, né, o foco que eu tinha para aquilo, envolve a fé que eu tinha que aquilo ia dar certo. Fé não tem nada a ver com religião, né? Simplesmente essa crença, né, maior, né, de que existe um lugar melhor ali. E a resiliência, né? Porque dando errado, né, vem as outras vozes. Totalmente. Larga para lá, volta pro teu emprego, volta lá, pede seu emprego de volta. Isso aí não tá bom para você. Eu falei, não é possível, vai dar certo. E deu. Tá? Então, para não contar só a história ruim, deu. Né, construí uma grande marca que, acelerando o tempo até os anos 2020, eu cheguei a ser a marca mais lembrada do tema sustentabilidade no Brasil, inclusive por número ativos de clientes, a maior marca brasileira, né, que atendia serviços de conformidade legal e serviços associados a ESG. Não é à toa que eu me tornei um grande líder, uma grande liderança e exemplo para o setor de assuntos relacionados a ESG. Não era ESG naquele tempo. Sim. Né? Ficou bom de falar agora, recente agora, mas é porque a gente rotulava as coisas. Naquela época era meio ambiente, depois e aí a gente ia dando temas até chegar na sustentabilidade, que já era um problema, né? Porque era mainstream, todo mundo fazia. Já tinha até o banco mais sustentável do planeta, e eu pensando, como é que mede isso? Mas tudo bem. Criei metodologias e softwares de indicadores de medição para isso. E a oportunidade, né, de transformação veio exatamente por isso. Por estar sempre enxergando um pouquinho na frente. Explodiu o termo ESG, né, próximo de 2020, e não é à toa que a marca já era uma marca cobiçada para esses temas e tudo deu certo. Então, quem vê agora, poxa, só deu certo. Não, deu muito errado. Né? Deu muito errado, bastante errado. Mas me deu a oportunidade, talvez pelas experiências anteriores. Né? Por exemplo, algumas das empresas que eu administrei e fundei eram empresas associadas ao gerenciamento de resíduos. Não mais na captação manual, mas já com máquina, com equipamento, com grandes processos industriais. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tinha uma experiência anterior. Né? E não tinha o desprezo das atividades básicas de gerenciamento, de coleta, de gestão. E aí é isso. Empreender é simples assim. Simples? Meu, tirou de letra.
É bem simples. Mas legal, Davidson, muito legal. Acho que enriquecedora a história. Acho que agora todo mundo vai estar marcando um dentista aí para ver se surge alguma ideia da cadeira, ideia né? nova naquela hora, né? Então vai estar bombando os consultórios nesse momento. Eu acho que todo mundo querendo ir ao dentista. Mas agora eu quero falar também sobre liderança, e você como um líder aí de tratando pessoas, de trazendo esse tema. A gente ouve muito falar que as pessoas não deixam empresas, elas deixam líderes, né, quando elas mudam de emprego. Isso é real? Bom, duas coisas, né? Toda liderança ela tem que ser inspiradora. Né? Aquele modelo anterior, né, de comando e controle tá velho, tá ultrapassado, isso, não né? funciona mais. Não é aquelas metodologias que a gente adotava na época, né? MPQOQJ, lembra? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa está em desuso, Sim. não funciona. E agora, né, para qualquer modelo, ele é um modelo de inspiração. Tá. Talvez porque faz com que a gente se veja parte de qualquer processo de transformação. Seja você numa grande multinacional, seja você no comércio do bairro. É sempre imaginando o porquê daquilo. Né? Se você imaginar que o porquê daquilo tem a ver, né, tecnicamente falando, né, as startups falam de estar resolvendo a dor de alguém, né? Seja através da oportunidade de estar transformando a vida das pessoas, talvez com inovação, com disrupção, né? Mas calma lá. Não é porque você vai ter que inovar e criar software para tudo, né? Porque daqui a pouco a gente está querendo criar software só para enxergar o pão, mas eu não vou comer o pão. Só vou ver o digital, o NFT do pão. Então não funciona. Mas, sim, de fato, é um tempo com mais inspiração. Né? E a liderança, hoje, ela tem que prestar atenção em alguns elementos essenciais. Tá. Né? Inteligência emocional, né, que é um fator essencial, diria até sine qua non, para a gestão, para o seu próprio comportamento. A própria definição de comportamento, né, que é se comportar. Né? Se comportar para gerar um resultado melhor. Pô, mas resultado? Todo mundo fala, não, mas resultado não é, na tradução, gosto das traduções, não é ressaltar, não é recuar para saltar. Então, quem sabe eu não posso, muitas vezes nessa jornada, o tempo todo decidir se não é hora de recuar, né? Para processos simples, para que a gente possa, de novo, com nova tradução, provocar emoções melhores. Emoções, não as emoções do Roberto, mas que é o emovere para algum lugar, que pode ser para dor ou pode ser para prazer. Pode ser, por exemplo, na dor de ter que abandonar o emprego e trabalhar em casa, ou no prazer de largar o emprego tradicional e ir trabalhar de casa. Então, isso tem a ver com você. Tem a ver com o que te provoca, né, essa mudança. Então, se você consegue fazer leitura disso, eu não tenho dúvida, você vai conseguir provocar resultados melhores na tua vida. Então, a gente está talvez numa era de mais conhecimento. Né? E o ser humano, ontem também no jantar eu brinquei um pouco. A gente vai ter que voltar a ler Nietzsche, a gente vai ter que voltar a colocar um pouco de leitura de comportamento humano nessa máquina, né, que é essa busca constante de transformação, de evolução humana. Né? Mas tem uma espécie, eu não gosto disso, né, de falar 10 dicas para ser um grande líder, ou as coisas, acho que eu concordo contigo, não tem as coisas pré-feitas ali mesmo para você seguir um padrão e se tornar. Mas como que a gente percebe, né, que está sendo liderado por alguém que é coerente, que está preocupado com isso? Dá para identificar na pessoa essas características? Eu acho que poderia listar 1000 coisas. Mas talvez a questão mais essencial faz sentido para você tudo aquilo que você está vivendo? Porque não tem certo nem errado. Sim, né? Eu, por exemplo, vim de uma geração de hierarquia e disciplina. Sim, senhor, não senhor e quero morrer. E deu tudo certo. Não morri. Aproveitei. Falou muito, sim, senhor. Aproveitei o mineiro fala, essa toada. Sim. E segui, deu tudo certo. Foi ótimo. E agora eu vivo um outro momento, inclusive liderando pessoas. Né? E liderando em tempos diferentes, porque nesses 25, 26 anos, né, eu sempre fui líder dessas empresas, né, fundador dessas empresas, CEO dessas empresas, dessas companhias,
E eu pude ver as formas diferentes de liderar. Né? O início de jornada, onde eu subi uma cadeira, onde eu fazia festa sozinho. Né? Porque o dia desse eu estava até assistindo a série, se não me engano, passou na Amazon Prime, contando da jornada de transformação, se não me engano, da Spotify. Tá. Né? E tinha um dos caras lá com TDAH, mas tudo era, vamos fazer festa. Aí o cara que assistiu junto comigo falou, David, isso aquilo é você. TDAH puro e toda crise, vamos fazer uma festa. E era assim que eu liderava as pessoas. Tá. Não fazendo festa, mas sendo autêntico, participando junto, todo mundo no mesmo ambiente. Sempre fui assim. Sempre fui assim. Muita gente gostou, como muita gente não gostou. É difícil você conseguir, né, agradar todo mundo e nem acho que você deve ficar tentando fazer isso. Porque você tem que viver talvez com um pouco mais de autenticidade. E fazer as pessoas entenderem, aí eu estou falando de liderança em ambientes corporativos, que você não é pai e mãe de ninguém. Esse talvez seja o grande problema dessa geração. Né? Elas chegam com muito, não muito, né? Sem limite nenhum, e imagina que a gente, o líder, ele tem essa obrigação de definir limites. Posso contar casos aqui engraçadíssimos, quero ver. Que eu vivi dentro das minhas empresas. Por exemplo, essa última. Eu contratei uma jovem, eu era o CEO, eu já tinha o discurso que tudo era aberto, tinha RH, tinha os departamentos, tinha diretoria, gerência, mas que qualquer problema podia vir falar comigo, sem problema nenhum. Com uma semana, essa menina veio falar comigo. Senhor Davidson, eu não estou feliz porque lá no departamento tem uma pessoa que... Eu chego lá e eles começam a rir de mim. Eu falei, e aí? Você quer que eu faça o quê? Eu sou o último. Eu não tenho mais ninguém aqui para perguntar. Quer que eu demita todo mundo por tua causa, porque riram de você? Vou fazer isso. Aí ela olhou assim, né? Não sei se... Aquela era um espanto. Cara, vou provocar demissão em massa. O cara vai demitir mesmo, vai tomar partido. Aí eu fiz ela pensar sobre isso por alguns segundos e falei assim, você não quer ir lá e trocar uma ideia com a turma e perguntar por que essa risada toda? Resolve essa treta. Depois você vem aqui e fala comigo. Então não vou demitir ainda não, tá? Não ia, né? Claro. Aí ela foi lá no outro dia, nossa, eu acredito, senhor David, tinha nada a ver comigo, elas estavam falando não sei o que de meta, tal. Nossa, são fofinhas, são super minhas amigas agora. Aí eu falei, então, né? Então, naquele momento ela estava querendo limite. Ela estava querendo coisas que talvez não fosse ali no ambiente corporativo. Deveria ter vindo um pouco antes. Sim. Assim como eu vivi outras situações estranhas, imagina o líder, né? Líder de negócios. Tá. E o CEO, que tem que entregar resultado, tem que cuidar de EBITDA, tem que cuidar de faturamento, né? Enfim. E aí o RH entra na minha sala e fala, ô, Davidson, estão reclamando lá que não tem café. Pô, nem lembrei de café. Pô, então tá simples, põe uma garrafa de café. Aí puseram a garrafa de café. Aí no outro dia, ô, Davidson, estão reclamando porque o café tá forte, não tem café fraco. Então põe uma garrafa de café forte e café fraco, é só a segunda coada. Aí depois, seu David, estão reclamando que não tem chá. Então põe chá. Então café forte, café fraco e chá. David, estão reclamando porque a onda agora é modo startup, tem que pôr cervejeira. Eu falei, tá bom, show. Não vou pôr escorregador não, mas vou pôr cervejeira, por cervejeira. Aí veio uma turma que reclamou, poxa, a minha região não permite beber, não tem coca. Café forte, café fraco, chá, cerveja. Caramba. E coca no outro dia. Poxa, mas não tem Coca Zero. Eu falei, gente, corta tudo, tira tudo. Vamos trabalhar, vamos correr atrás de números, né? Vamos beber Coca em casa, vamos tomar café na esquina. Tudo bem, nem fiz, tá? Só fiquei pensando, deu vontade de fazer, fui lá e pus a danada da Coca Zero. Não souberam lidar, né? Mas imagina no tempo de agora, a gente ter que cuidar disso tudo e ainda cuidar desse processo de evolução que é necessária para todos nós. A própria companhia. Se ela não gerar esse resultado, se ela não gerar números, ela não mantém os empregos. Ela não mantém um processo de acessão, ela não define melhor remuneração. Né? Então, dá para imaginar que a gente fica o tempo todo não só cuidando de competências, mas cuidando também de... A palavra que eu nem gosto muito, mas
não gosto que escrevi um livro sobre isso, que era Lidere-se Sem Mimimi. Inclusive, eu me atrevi a listar 8 pontos que eu acredito que seriam essenciais para você. Tá. Né? Para você se ver vivendo o tempo todo. Né? E aí lá eu permeio vários elementos, por exemplo, inteligência emocional e tudo que eu falo lá. Tá. Nem vou falar aqui, porque senão não compram o meu livro, né? Não pode entregar o ouro inteiro. E a propósito, a história que eu te contei, né, que começou com um vídeo, Sonhos do que você quer ser quando crescer, depois virou um livro que era sobre bicicletas de sucesso. Porque lá, aí, obviamente, a bicicleta era só um exemplo até das situações que eu vivi, né? Porque eu não tinha carro, não tinha nada. A única chance que eu tive de ter algo que pudesse me locomover com mais velocidade era uma bicicleta, né, que foi construída à meia com meu irmão, com peças de um ferro velho, né, que era comprado com o dinheiro proveniente da venda de alguns elementos, né, picolé, verdura, e aí peça a peça virou uma bicicleta. Aí no livro eu conto, né, que dá para você empreender e construir coisas grandes se você imaginar que você vai precisar montar as peças. Né? E se você montar tudo bonitinho, você vai ter o que você quer. Você pode ter um Uber, você pode ter um Netflix, você pode ter uma grande indústria automotiva, você pode ter o que você quiser. Né? O modelo básico, ele vale para tudo. Tá. Né? Seja para montar uma bicicleta ou para montar um grande negócio. Bom, e no fim ficou a geladeira lotada lá. Eu vendi a empresa meses depois. Eu acho que o novo... quem comprou acabou com a cervejeira. Acabou, né? Eu ouvi falar que sim. Não sei se está todo mundo feliz, acredito que aí não tem certo, não tem errado, né? Obviamente já é um novo modelo de gestão, com novos líderes. E também eu não fico olhando para o retrovisor, imaginando o que achavam de mim, né? Porque eu sempre assisti filme, sempre gostei. Né? E lá, quando gritavam lá naqueles filmes que a gente assistia, Viva o Rei, já não era o que morreu, era o que estava chegando. O que morreu, morreu. Então, sabendo disso, né, já nem olho mais para o retrovisor. Né, eu acho que a vida é para olhar para frente, é para seguir em frente. Ficar olhando para o retrovisor talvez nos atrase, né, e nos coloque em situações ruins, né, de ficar medindo o passado. Né, medir tudo bem, talvez medir para poder provocar uma mudança. Mas quando a gente fica olhando muito, a gente esquece de olhar para frente. Então, verdade. A minha decisão é olhar para frente. E olhando para frente, acho que é o tema que eu queria para a gente caminhar aqui para o final. Futuro de negócios, futuro de liderança, futuro de profissional. Queria que você falasse para a gente quem que sobrevive, né, como sobreviver daqui para frente, como que você imagina que é a empresa que vai sobreviver no futuro, o líder que vai liderar no futuro e o profissional que vai sobreviver. É uma pergunta mais fácil. Então vou arriscar. Vamos devagar, vamos filosofar, como você disse, né? Então vamos filosofar. Bom, então a liderança do futuro, só para recapitular aqui, ela é mais aberta, né, pro eu. Né? Mais humana, dá para dizer. Mais humana, sabendo que, obviamente, existem outras pessoas que compõem a minha jornada, entendendo isso e respeitando o outro, né, com um pouco mais de humanidade, sem muita banalização de fatores essenciais da condição humana, né? Não só sobreviver, mas viver. Né? Isso talvez seja um problema que a gente percebe, sempre percebeu, né? A diferença não só cultural, mas de situação de vida. Né? Tá. Não é à toa que tem fome na África, tem fome ainda no Brasil. Então dá para perceber que o ser humano ele ainda vive em conflito com a sua própria existência. Né? Mas a liderança ela é um pouco mais... Ela tem que ser mais humana mesmo. Né? A gente fala até de mais inclusivo, talvez até por esse movimento. Né? Muita gente fala de acessão de minorias, né? E talvez ela devesse ser mais humana, né? Sem se preocupar com quem está nesse jogo, né? Imaginando que todos nós estamos nesse jogo e todos nós somos importantes, né? Todos nós queremos a mesma coisa, queremos aumentar nossa expectativa de vida, daí queremos participar desse processo de evolução. Pô, tá falando de tanta coisa, tá falando de Web3, tá falando de 5G, pô, a gente quer ver isso tudo. Né? Já descobri que a expectativa de vida aumentou, já dá para falar de 115. Então, se eu tenho 49, não estou nem na metade.
Então, mas eu vou ter que entender como me comportar nesse meio, sabendo que eu preciso continuar acompanhando o processo de evolução de mundo, né? Preciso entender como é que eu uso um smartphone, preciso entender que daqui a pouco como é que vai funcionar minha nova geladeira conectada, né, ao 5G. Preciso entender que o conceito de Web3 ele é velho, mas para uma visão nova eu vou ser dono dos meus próprios dados e eu vou ter que saber como é que eu vou usar melhor esses dados, né? E aí entender melhor o meu comportamento como pessoa, né? E o meu lugar no mundo. Porque se eu ficar correndo e todo mundo começar a correr atrás, né, só do sucesso de transformação, de inovação, de tecnologia, né, seguindo o próprio dinheiro, né? Né? Porque o dinheiro nem é papel mais, ele é digital. Exatamente. Então dá para imaginar que o mundo vai ser digital. Que loucura. Então pode ser que eu fique extremamente consumido, né, cansado por esse excesso. Então chega uma hora que pode ser que eu tenha que voltar lá onde meu caseiro está, né, e me aquietar um pouco e aproveitar coisas comuns, né? E aí ter tempo para mim, ter tempo para a família, ter tempo para as coisas mais simples, como ler um jornal que não se faz, ler um livro que não se faz. Hoje é só o resumo dele mesmo. Eu ainda assino o jornal físico, acredita? Então, mas e aí por isso que mostra que você é uma pessoa diferenciada que está à frente de muita gente. E essas pessoas provavelmente perguntam como que você chegou, né? São pequenos hábitos, pequenas atitudes. Ler um jornal, ler um livro, né? Ter tempo para você que faz com que você chegue onde você quer chegar. E também não desqualificou você como visão de futuro, né? Eu tenho certeza que você está aí com o teu smartphone, está conectado a um sistema de streaming, né, distribuindo informação. Show. Então, essa é a nossa missão no mundo, né? Entender como é que ele funciona e ver qual seria o nosso papel nele. Exatamente. Muito inspirador. Agora, para a gente fechar mesmo, Davidson, meu pai, eu sempre gostei muito de música, né? Gosto de música. E ele falava assim para mim, antes de você chamar determinado artista que é como seu influenciador, descobre também quem influenciava esse cara, né? Que isso é muito interessante. Então, conta pra gente aí quem que te inspira, nomes aí interessantes, até pra gente agregar aqui ao nosso conhecimento. Vai parecer piega, mas eu me inspiro muito nas histórias dos meus pais. De verdade. Obviamente, leio pra caramba, acompanho histórias de todos os grandes nomes, né? Principalmente da tecnologia, desse processo de transformação, né? Do cara que iniciou esse processo de transformação na forma de se comunicar nas redes sociais, né? Desse cara que está mandando foguete para o espaço, tentando recriar a nossa forma de morar em outro lugar. Estranho, né? Porque poderia melhorar a nossa forma de morar aqui, mas tudo bem, não tem problema. Esses caras, eles são inspiradores, né? Porque eles têm uma visão de futuro fantástica e conseguem não só projetar, mas executar aquele sonho, né? A gente fica até curioso saber como é que aquilo entrou na massa do sangue dele, né? Deve ter um DNA alienígena ali. Essas pessoas, elas de verdade, elas nos inspiram, né? Mas no meu caso específico, me dá mais curiosidade de saber como que surge a ideia. Por isso que eu leio muito essas pessoas, inclusive... Te provoca, né? Agora, as histórias contadas, né, nos canais de streaming, é bom também. Existe um pouco de desenho, história ali, mas é legal. É legal, sim. O contexto. Mas, imaginando de onde eu vim e onde eu estou, né, e que no meio do caminho teve 2 caras lá, né, meus pais, que não tinham formação adequada, que não tinham todas as experiências, que não participavam de nenhum clubinho, não sabiam o que era network, e que ainda assim conseguiram manter 6 pessoas, 6 campeões dentro de casa, todos muito bem-sucedidos. O modelo é um modelo a ser estudado. É claro que eu tenho a oportunidade de estudar na minha célula, né? Nem quero replicar tanto, porque senão daqui a pouco tem uma fila lá e eles viram pastores. Mas, sim, eles me inspiram bastante. E na minha jornada é entender que eu estou só no começo, tem muita coisa para fazer. Talvez por nomes eu poderia
falar de tantos aqui. Mas na história da humanidade a gente está sempre acompanhando esses líderes, né? E talvez seja até uma característica nossa, né? Essa necessidade de acompanhar esses líderes, ser liderado por eles, né? Ou nesse caso específico, para Novo Mundo, ser inspirado para provocar a nossa própria mudança. Legal. Davidson, muito obrigado. E você, como sempre, muito inspirador. Eu saio dessa conversa transformada de fato. Eu que estou, depois de tanto tempo no mundo corporativo, agora empreendendo aqui com o meu canal de comunicação, com o meu podcast. Obrigado pela aula inspiradora de hoje e desejo muito sucesso, que você continue aí levando essas boas palavras aí para mais gente. Obrigado, eu que agradeço. É bom. Você fala de inspirador, mas é estranho porque muita gente fala, pô, mas você tá animado, seu semblante não muda. Não, gente, eu sou assim. E acredite, tá? Eu sou tímido. Eu também sou. Talvez por esse semblante sempre fechado, mas eu sou um cara muito bem resolvido, sou feliz com tudo. Gosto de poder contar dessas coisas, talvez com não tanta habilidade como você de falar, mas por isso até que eu adotei algumas outras formas, né, de fazer música, de criar roteiro, de escrever livros, que aí eu tenho tempo para falar disso tudo. Mas obrigado por essa oportunidade e estou à disposição. Uma coisa que a gente percebe entrevistando muita gente, Davidson, é o olhar, o olho, né? Quando você está contando aquilo com emoção, com carinho. Então, assim, você pode ter essa visão sua, mas a gente que está cara a cara, assim, vê o seu olho contar a história, né? Principalmente a história de como você começou, né? Realmente passa essa inspiração. Então, não, obrigado. Fica tranquilo. Tranquilo. Eu só vou te pedir um favor, né? No próximo tem que ser 2 horas, porque a primeira pergunta que eu te fiz tem tempo? Porque aí eu conto as outras. Vamos. Inclusive, a gente acabou de inaugurar essa semana um canal que também fala só de ESG, então a gente pode contar essa história muito mais profunda depois, com certeza. Estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, e obrigado a você que acompanhou aqui mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não fez ainda. Compartilha geral, dê o seu like, deixe sua mensagem e compartilha aqui com seus amigos para que mais gente tenha a oportunidade de ouvir histórias inspiradoras como essa que o Davidson trouxe hoje para a gente. Eu sou Fernando Tuller, esse é o podcast Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.